Olá! Bom, para você que não me conhece, eu estou sempre aqui falando de livros infantis e juvenis para a gente estimular a leitura. Mas hoje eu vou falar de uma coisa completamente diferente. Eu vou falar de erros de português. Porque o ministro da Educação acabou de escrever a palavra impressionante com C. Bom, então eu vou dar 3 dicas simples e rápidas para você não pagar este mico. Eu sou Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros. Gente, está saindo nas redes e já saíram listas dos erros que o ministro da Educação, Weintraub ou Weintraub, não sei, mas não tenho obrigação de saber o nome correto porque não é língua portuguesa. No entanto, ele tem escrito palavras erradas. E hoje eu vou explicar, vou dar dicas para você não errar essas palavras. Impressionante com C, suspensão com C cedilha, paralisação com Z. Então eu vou dar dicas para você evitar essas palavras. E teve outras também que daqui a pouquinho eu vou falar, tá? A primeira dica é a família de palavras, porque a maior parte das palavras está dentro de uma família. Por exemplo, impressionante está na família impressionar, impressão, impresso, impressora e também a palavra pressão. Como você está vendo, tudo isso é com 2 S's. Se você lembra de uma dessas palavras, você vai pensar, puxa, deve ser com 2 S's. A origem desta palavra é a seguinte: imprimere, imprimere, que quer dizer aplicar uma força contra um objeto. E pressão quer dizer justamente isso, uma força, um peso. Por isso que existe a pressão atmosférica. É algo que está fazendo uma força contra nós. Agora, mesmo que você não saiba a origem, se você lembrar que existe uma família de palavras e que elas são escritas da mesma forma, não tem por que trocar os 2 S's pelo C cedilha. É isso. Imprimere, fazer uma pressão sobre um objeto e deixar um impresso, deixar uma impressão. Pode ser algo físico e pode ser psicológico. Quer dizer, quando eu fico impressionado, é porque algo causou esta impressão em mim. Algo veio até mim com essa força e causou esta impressão em mim. Na mesma linha está a palavra suspensão. Porque se você pensar na família das palavras, você vai lembrar de suspenso, suspense, suspender. Suspender significa elevar. E esse elevar significa interromper, pausar, parar. Quer dizer, a reunião foi suspensa, mas ela pode continuar depois. Eu fui suspenso do colégio. A minha presença no colégio foi interrompida, mas eu vou poder voltar depois. Então, suspensão é quando algo é suspenso e interrompido. Não é com C cedilha, é com S, como suspenso e suspense. Outra palavra que o ministro errou, ele escreveu decente com SC. Bem, se ele pensasse numa família de palavras, ele lembraria do verbo descer, que é com SC. Só que o que tem a ver descer, que é ir para baixo, de decente? Obviamente não tem nada a ver. Uma coisa que vai para baixo não é decente. Esse decente quer dizer honrado, íntegro. Então veja que não é a mesma família. Se você pensar no verbo descer, você não vai cometer esse erro. Então a dica está aí. Pense em famílias de palavras e em como elas são escritas. Um outro erro que ele cometeu foi paralisação com Z. E aí entra a questão do Z e do S em palavras como paralisar, normalizar. Vamos ver a diferença. Sim, existe o izar com S e o izar com Z. Por exemplo, os verbos normalizar, analisar. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte: quando a palavra raiz tem S,
continua o S. Quando a palavra raiz não tem o S, vai ficar Z. Então, por exemplo, análise é com S. Analisar é com S. Pesquisa é com S. Pesquisar continua com S. Friso é com S. Frisar continua com S. Mas, se eu digo normal, normal não tem S. Então, normalizar vai ser com Z. Nacional, nacional não tem S. Então, nacionalizar vai ser com Z. E a palavra que o ministro usou, paralisação, vem de paralisia, que é com S. Então, vai continuar sendo com S. Tem a ver com as famílias também, mas tem a ver com a palavra raiz que tem que ter o S para continuar com S. E, finalmente, falando de um outro erro cometido pelo ministro, ele falou cafta, ao invés de cáfica. Gente, este é um tipo de erro que você só resolve com leitura. Que você vai ler livros, você vai escrever e você vai saber que Kafka é um autor super importante, você não vai errar. Então, esse tipo de erro que está acontecendo revela o quê? Falta de leitura, falta de escrita, do hábito da leitura e do hábito da escrita. Se você tiver esse hábito, você não vai errar essas palavras. E uma outra coisa que o ministro escreveu foi a seguinte: só existiu uso ofensivo de armas para demonizá-las. Ele estava falando de pesquisa sobre armas. Bom, ele escreveu demonizá-las com o Z. Está certo ou está errado? Bom, demonizar vem de demônio. E demônio não tem S. Então, demonizar, sim, é com Z. Aí, ministro, conseguiu acertar uma. Então, não pague mico. E fique de olho aqui para os próximos vídeos sobre livros infantis e juvenis e sobre a leitura. Até lá!